bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, que eu não sei que hora que você vai assistir, ou você tá aí ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera. Seja muito bem-vindo ao Nenemcast, cara. Muito obrigado a todo mundo que acompanha, compartilha, segue, aciona sininho e faz tudo aqueles negocinhos lá, sabe, no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. Os nossos patrocinadores estão aí embaixo no link. E, galera, se vocês tiverem entrevistas, que vocês tenham sugestões de, por exemplo, entrevista, sugestão de alguém que vocês queiram que chame e tal, dá um toque e nós vamos entrar em contato, tá? E outra coisa também que eu ia comentar é o seguinte, pessoal, nós estamos esse mês, agora é o mês de Setembro Amarelo, então assim, se você tiver um tempinho, dá uma pesquisada sobre o que é e tudo mais, e no próprio Nenemcast vai ter algumas entrevistas relacionadas a esse assunto, beleza? Meu querido Lelê, tamo tudo tranquilo aí, Lelezucho? Beleza, cara? Você tá bem hoje, cara? Tá feliz, cara? Alegre, cara? Pronto pra sair daqui e comer uma comida japonesa depois? Nós vamos comer temaki hoje e tal. Cara, o papo hoje é de cultura. Eu tô aqui, cara, com duas pessoas que são da cultura, eles respiram cultura, né, e tudo mais. Obrigado pela presença aqui, que nós estamos aqui com a nossa querida Magda Zucher. Beleza, Mag? Como é que tá a vida? Tudo bem, tudo indo. Ah, então beleza e tal. Ô, Magda, deixa eu te pedir um favor, cara, porque nós temos um entrevistado aqui, Barba Ruiva, entendeu, tal. Vocês poderiam apresentar esse cara pra gente, fazendo um favor? Gente, esse é o Renan. Tá vendo só, velho? Ela já apresentou assim com a mãozinha e tal, legal. Ah, eu não falei uma coisa. Essa câmera é minha, essa câmera é de vocês e aquela é nossa, tá? Do meio. Beleza. Então, quando quiser falar direto na câmera, é aquela ali, entendeu? Mas na conversa aqui mesmo, tal, tá tranquilo. Então, ô Renan Zucchi, muito obrigado, cara. Eu sei que tá na cultura, vive a cultura e também trabalha na parte de gestão cultural. Muito obrigado pela tua presença aqui. Porque assim, cara, a nossa grande dúvida do nosso tema de hoje é sobre a Lei Paulo Gustavo, que é o nosso papo todo, né? Mas, cara, eu acho que é legal vocês falar um pouquinho da trajetória de vocês, entendeu? Dentro desse meio todo. Porque quando a gente fala assim, o cara é da cultura, tipo, é um negócio tão amplo, entendeu? Assim você fala, peraí, então tá, ele é músico, ele é ator, tá ligado? Se ele é da cultura, sei lá, ele pode ser um artesão, pintor, escultor, né, cara? É muito amplo o negócio, né? E tudo mais. Mas e aí, como vocês, assim, tipo, começaram nisso? Como é que foi, como que chegou ao o Renan de hoje e o Renan do passado? Como chegou no o Renan do presente? Tem uma história. Bom, primeiro, obrigado, viu, do convite. A honra estar aqui. Que isso, cara. Quando falou Lei Paulo Gustavo, a gente falou assim, puto, cadê o Renan? Tá ligado? Foi mesmo, cara. O Lagarto levantou e falou, cara, pô, tem que falar com o Renan, cara. Tem que ver com ele e tal. E, pô, é legal demais, assim, esse negócio de trajetória da cultura, porque eu e a Maga, a gente nos conhecemos num evento de cultura lá em Belo Horizonte, há um bom tempo atrás. 10 anos. 10 anos atrás, né? Não precisa falar, né, gente? Senão estraga e entrega a idade. Faz uns 2 meses aí e tal. E era uma discussão de política pública de cultura, né? Era as discussões lá da Conferência Estadual de Cultura, né? E bem depois que eu vim para cá, né? Que a gente veio se encontrar aqui de novo. Mas é isso que você falou, é um universo muito amplo. Então tem o universo das políticas públicas de cultura, tem o universo das políticas privadas de cultura, inclusive que é onde a Magda vai falar bastante do SESC aí também. E a gente tem o lado das artes, o lado das expressões culturais, das tradições, e até falando de Brasil, né? Porque quando a gente vai falar de cultura e falar dentro do Brasil, aí que o leque abre mais ainda, porque é um país assim, com uma diversidade cultural tão grande, com uma história assim tão grande, que trabalhar com cultura hoje no Brasil é uma infinidade de possibilidades, mas também um grande campo repleto de desafios, né? Uma coisa que eu vejo, né, a cultura, né, ela assim, muitas vezes ela não pode ser refém do mundo dos negócios, do business, né? Porque daí também cai naquela coisa que seria uma coisa meio cultura de massa, um negócio, mas ao mesmo tempo é necessário, as pessoas que trabalham com cultura, elas precisam sobreviver também desse meio. E isso é um grande desafio, e no nosso país, principalmente, é um desafio muito grande. E aí, por exemplo, né, cara, eu fico vendo o seguinte, quando surtou a pandemia, não sei se vocês lembram do negócio, mas assim, ó, eu lembro certinho do mês de março ali, o comecinho de março. Porque foi assim, ó, eu fui na aula segunda-feira da aula, entendeu? Aí eu lembro da direção falando assim, ó, deram um aviso aí que talvez vai ter que ficar uma semana sem vir pra escola. Aí, pá, na quarta-feira anunciou, falou, ó, a partir de amanhã e tudo. Então, assim, olha, sabe o Alberto Muscaria?
e a Camila vieram aqui. Aí eles falaram assim, olha, a gente tinha sexta, sábado e domingo programado já, porque a gente teria shows nesses 3 dias. Na quarta-feira, acabou quinta, sexta, o sexta, sábado, domingo, acabou os contratos. Porque assim, eles vivem, né, do dia a dia da música, assim, não tem um contrato estabelecido de 2 anos, não tem isso. Então o que acabou acontecendo? A Camila com o Alberto, por exemplo, lógico que eles trabalham com outras coisas também, tem empresa de publicidade deles. Mas eles falam assim, olha, a gente tenta viver da música e o carro-chefe nosso ali e tal, tudo bem que a gente divide as finanças e tudo mais, mas o que acontece? Ela também trabalha com outras funções, mas se ela vivesse só da música, como nós temos pessoas que vivem só da música, na quarta-feira, teoricamente, já estava desempregado. Entendeu? E assim, e começou aquele... E o papo, qual que era o papo? Ó, daqui 2 semanas, tamo de volta, fica tranquilo. Entendeu a situação? E aí, cara, essa conversinha de 2 semanas virou 2 meses e aí foi 1 ano, entendeu? Então, assim, eu fico vendo que as pessoas que vivem de fato, né, que trabalham os finais de semana. Teve o Pedro com o irmão dele, cara, o João, que é os filhos do Mizim. Eu conheço eles por filhos dos Mizim, porque eu conheço eles desde criança. Eles comentando sobre isso, eles falando assim, ó, neném, é o seguinte, a gente, por exemplo, um dinheiro do final de semana, é o dinheiro para pagar as contas. O outro é para comprar as comidas do mês. O outro é para fazer... Então, assim, é contadinho, cara. Então, assim, se uma semana falhar, já acabou com o mês do cara, o cara já vai ter que se reorganizar de tudo quanto é jeito ali. Estabilizou a finança, exatamente, né? Cara, estabilizou tudo, entendeu? Então, assim, imagina sobreviver em meio à pandemia, né? É lógico que muitas classes, muitas pessoas foram afetadas, mas eu acho que, vamos dizer assim, quando o tsunami veio, os primeiros a tomar a paulada foi a tsunamizada foi os músicos, cara, né? E aí, óbvio que isso depois outras pessoas foram afetando e tudo mais, né? Foi o efeito, né, cadência do negócio, né? Mas eles foram os primeiros a ser afetados. Então, assim, eu acho que, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, eu acho que veio também pensando um pouco sobre isso, né? Sobre essas classes que foram afetadas diretamente, que é a galera que não só os músicos, né? Mas a galera que vive da arte como um todo, né, cara? Tal. Então, eu acho que isso vocês devem ter vivenciado isso, né? Eu acho que vocês devem ter visto isso de perto, porque vocês têm uma convivência com pessoas da cultura muito mais que eu, né? A gente, por exemplo, lá no Sesc, na segunda e na terça a gente teve aula de música, normalmente. Na quarta teria sessão de Cine Sesc, já não pôde ter. Né? Então já rompeu ali a sessão de Cine Sesc. Inclusive hoje, analisando os relatórios, né, eu descobri que já passaram mais de 17 mil pessoas pela sala Cine Sesc. Que coisa linda, velho. Bonito, né? Pô, é coisa pra arrebentar, né, cara? Que assim, tem pessoas que devem ter ido mais de uma vez. Sim, né, sim. Tal, mas, cara, já é um número, cara. Que isso, escolas, é maravilhoso. Né? Entre muita gente que já... Aliás, antes da gente... Vamos só rebobinar aqui rapidinho. E a Magda do presente e a Magda do passado aí? Faz um rolê aí e entra no Sesc também pra gente explicar tal. Vou começar lá atrás, tá? Beleza. Não, lá atrás nem tanto, né, Magda? Não, nem tanto. Lá atrás é 2 anos atrás, né? Tal, você é novinha, nós estamos tudo aqui. Então... Meu sonho era ser empresária de banda, né? Eu sempre comento com o Renan. Então, eu já tinha essa coisa de querer trabalhar com a cultura, né? Meu pai era músico. Meu pai é músico, mas ele não tá nativa. Então, eu já vinha com essa coisa, assim, querendo trabalhar com alguma coisa na área de cultura. Mas isso na adolescência, né? Depois eu fiz um curso na área de eventos, fui fazer faculdade em Camboriú, acabei fazendo turismo. Que lugar horrível, né? De fazer faculdade. Nossa, fui fazer faculdade em Camboriú. Eu fui bolsista do ProUni lá, primeira turma de ProUni. De ProUni? Que lindo, cara. Em Camboriú. E aí fui pra lá, na faculdade já comecei a trabalhar em um monte de evento, assim, nossa, eu preciso trabalhar com cultura, que gostoso, né? Eu gosto dessa coisa, trabalhar de cerimonial e trabalhar com show. E nessa de trabalhando com show, assim, no primeiro show que eu trabalhei, assim, eu já fiquei no palco de um show, assim, que era Nação Zumbi, era um monte de gente, assim, que eu... Nossa, caramba! Que horrível, Renan! Nossa, em Camboriú! Uma coisa assim, sem querer, sabe? Eu Entendi. já fui colocada ali, eu falei, nossa, parece que dá pra trabalhar com isso. Aí dentro da faculdade de turismo mesmo, eu já comecei a trabalhar com cultura. E aí acabei fazendo meu TCC
muito ligado à Fundação Cultural, que é de Itajaí, que é ali do lado. Sei, Itajaí é lindo também. Fui indo para essa área de cultura. Quando eu voltei para cá em 2000 Aliás, eu vim em 2009, finalzinho, Natal ali, fiquei a primeira semana de janeiro, falei, gente, eu preciso arrumar um emprego aqui, senão eu vou continuar em Camboriú. Peguei minha pastinha com um monte de certificados, assim, declarações de todos os eventos que eu tinha feito. Aquele monte, né? Aquele calhamaço, assim, de coisa. Ó, sou amigo dos caras da Nação Zumbi, tipo isso. Tava ali e tal. Um monte de coisa, assim. Falei, gente, eu vou na prefeitura, porque eu tava fazendo estágio na prefeitura de lá, falei, deve dar alguma, né? Eles falaram, não, a menina já estagiou na prefeitura de Camboriú, deve ter alguma, né? De Itajaí. Dá pra somar alguma coisa aí, vamos acrescentar. Aí eu cheguei e falei assim, vou lá, sair procurando, não sabia nem onde era Secretaria de Turismo, porque a minha formação ia ser turismo, né? Dá pra trabalhar com turismo e eventos, né? Cheguei ali, andando ali no centrinho, fui perguntando, onde que fica a Secretaria de Turismo e tal. Aí falou, é aqui, ó, só subir essa escada, era atrás do teatro ali. Você vai falar com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eu falei, não, beleza. Cheguei lá, falei com a secretária. Na escadinha do teatro, do lado ali, isso. sei. Aí conversei com a secretária do secretário, na época, que é a Vivi, hoje trabalha no planejamento também. Falei pra ela, olha, eu tô formando. A Vivi. Tudo gente conhecida, né? Sim. Eu falei, eu tô me formando em turismo e eu tô procurando emprego, assim, eu queria conversar com o secretário, é possível, né? Eu toda, né, achando que eu ia conseguir já de cara. E aí ela falou assim, nossa, você é formada em turismo? A gente tá precisando de uma pessoa formada em turismo. Eu falei, olha, eu tenho uma experiência aqui que às vezes dá pra somar e tal. Ela falou, peraí, só um minutinho. Foi lá dentro, falou com ele. Aí ele falou assim, eu vou te atender e já começou a olhar minha pasta, assim, parou no mês e falou, qual que é a sua pretensão salarial? Ai, gente, não vim preparada pra isso. Tipo assim, nem preparada essa. Eu, assim, estagiária, né? Meus últimos trabalhos. Falei, gente, o que eu vou responder, né? R$50. Eu acho que eu falei alguma coisa assim, tipo assim, se o salário era 1.000, eu falei assim, acho que R$1.200, tá bom. Tô tranquilo, beleza. Aí ele falou assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o prefeito, porque seria um cargo de confiança, e eu te retorno até sexta-feira. Isso numa segunda, aquela coisa de pegar segunda-feira, né? Vou arrumar um trabalho. Sim. E aí, aí ele falou, até sexta eu te retorno. Aí eu falei, tá bom, mas... Falei, nem, né? Imagina. Tipo, que sou eu? O que é essa pessoa ao sol, né? Tá ligado? E aí, na quinta-feira, eles me ligaram. Olha, vai dar certo. Você pode trazer sua documentação aqui amanhã, pra você começar a segunda? Que da hora, Magda. Que bacana, velho. Aí eu fui pra Camboriú, só pegar minhas coisas, trouxe minha mudança e fiquei aqui. E aí eu trabalho nessa, né, vinda, entrei como no departamento de turismo, acho que era chefe de projetos turísticos, alguma coisa assim, que eles precisavam de um turismólogo para assinar a documentação, né? E eu tava ali pronta já. Tá, tamo aqui, velho. Documentação, amigo da Nação Zumbi. E eu sabia fazer muito trâmite de prefeitura já, né? Então é muito parecido, né? É porque a galera não vê o lado da burocracia das coisas, né? Sim. Porque tem muito papel, tá ligado? Porque assim, você fala assim, até você vê aquela pessoa no palco cantando, tá ligado? Não imagina o rolê que foi lá atrás. Já começou há muito tempo. Exatamente, assim. Já começou há muito tempo. Parecer de inexigibilidade. Exatamente. Aquelas coisas que a gente tem que fazer. Não imagina as licitações que rolou, não imagina o que foi por trás, né? Aí nisso passei, aí fui para o setor de cultura, cuidei da agenda do teatro, depois fui para o museu, fiquei 1 ano lá, até que abriu o Sesc aqui, fui fazer o processo seletivo. Nessa saga de prefeitura, fiquei quase 6 anos. Fui pro Sesc, estou lá quase 8. Tô lá na área de cultura, então. né? Entrei então você cultural. realmente tá na cultura aí, faz um tempão Alguns já anos, trabalhando, atuando e tal, né? beleza. E eu gosto disso demais. Magda, eu conheci o Sesc por São Paulo, que eu fui estudar pra lá, fazer mestrado pra lá, 2004, 2005. E eu lembro que, assim, eu morava perto da Vergueiro. E tem o Sesc ali, né, Sim. cara? Tá, beleza. E aí, assim, tipo... Os caras falaram, lá no Sesc tem. Tipo, eu não sabia o que era Sesc. Deve ser tipo o SESI, daqui de Pouso Alegre. Eu não sabia. Eu só sabia que era um lugar legal. E aí eu conheci as pessoas que jogavam RPG no Sesc. Eu falei, pô, esse negócio de Sesc é bacana, tá ligado? Assim e tal. Aí eu ia lá, beleza. Aí depois eu descobri que tinha o Sesc Mariana.
e que tinha piscina. Aí eu falei, caramba, Era cara, bom. os caras têm até piscina no rolê e tal. Ah, deve ser tipo clube de campo, entendeu? E foi nessa inocência que eu conheci e depois fui entender a grandiosidade que é o Sesc. Porque daí, cara, eu tive uma oportunidade de começar a conhecer algumas peças de teatro. E São Paulo, lógico, flui, né, muito mais a cultura. E aí eu fui conhecer algumas pessoas que tocavam. E aí numa dessas, tá lá, o tal do Zé Helder vai tocar no Sesc. Entendeu a situação? Olha como é que são as coisas, entendeu? O tal do Zé Helder vai tocar no tal do Sesc, tal, beleza. Falei, pô, esse cara é de Pouso Alegre, tá ligado? Então, já passou por ali, alguma coisa assim. E nisso você vai. E aí eu também comecei a ver que no Sesc, o Cine Sesc, é muito bacana, porque o que acontece? A maior parte. Eu gosto muito da cultura pop, vou no cinema toda semana e tal, mas o cinema da cultura pop, tá? Ele, às vezes, ele ofusca, ele esconde todo um outro tipo de cinema, de artes, né, que são criadas, inclusive de filmes brasileiros, né, filmes iranianos, e aí filmes italianos, franceses, enfim, de outros lugares do mundo. Por exemplo, quando eu chego para os alunos e falo assim, gente, qual é a maior indústria cinematográfica do mundo? Todo mundo, Estados Unidos. Daí eu falei, não, é a Índia. Aí os caras, pô, a Índia tal. Eu falei, agora qual é o segundo maior? Bollywood. Aí eu falei assim, ó, qual que é o segundo maior produtor de filme no mundo? Aí os caras, agora sim, Estados Unidos. Não, Egito. Aí os caras assim, Egito, professor? Eu falei, Egito. E aí os caras assim, tipo, porque às vezes não chega em nós, entendeu? Então tem um mundo acontecendo por aí, entendeu? Muita Fora coisa da rota fluindo. comercial, Exatamente, cara, que tá rolando e a gente não sabe nem o que tá acontecendo, né? Então eu acho que o Sesc, cara, ele dá essa visibilidade, isso é muito importante. Sim. Isso é muito Dá essa importante. oportunidade de conhecer esses outros títulos, né? Tem um cara que eu sou amigo que é frequentador do Sesc. E assim, esse camarada, ele trabalha no posto de gasolina. Eduardo tem quase que uma credencial de fã do E o Sesc. Du, cara, é um cara sensacional. É. E eu conheci o Du no posto de gasolina. E um belo dia ele falou pra mim assim, eu tenho um irmão meu que trabalha em missão religiosa em áreas em comunidades indígenas e tal, eu não lembro que lugar. Falei, você tá de sacanagem, velho, é mesmo? Mato Grosso. Era no Mato Grosso, né? Aí, assim, tipo, eu me lembro, isso foi muito tempo atrás, assim, quando eu conheci ele. E, assim, tipo, o irmão dele veio pra Pouso Alegre, eu consegui levar o irmão dele na escola pra dar uma aula pros alunos contando como é que era. Entendeu? Foi muita oportunidade, assim, pá. E, assim, você tá lá, o cara tá lá colocando gasosa no teu carro, né, e tudo mais, e daqui a pouco o cara começa a falar de cultura, entendeu? Não, eu falei, peraí, eu encostei o carro. Ele entende muito, assim. Não, entende muito, cara, tal. E ele é um cara que conheceu aqui em Pouso Alegre das figuras, assim, tipo, que foi um cara que tem base do cinema lá de trás, né? Sim. Expedito. Exatamente. E o Seu Expedito, muito louco, quando eu conheci pelo meu pai, o Seu Expedito já teve gráfica e o Seu Expedito já teve pizzaria. Pizzaria. Teve pizzaria. E ele que criou o forno da pizzaria dele. Nossa. Tá ligado? Assim, tipo, ele criou um forno lá diferente, os alternativos e tal. Então, assim, ele sempre foi meio inspetor bugiganga, o Seu Expedito. Ele era meio professor Pardal, assim, de inventar as coisas, né? Visionário. Então, visionário, exatamente, figuraça e tal, né? Que fez um filme em Pouso Alegre, né? Há exatamente, atrás, cara. Imagina, o cara era... Sim, exatamente. Visionário demais, quase né? impossível fazer filme, né? E o Eduardo, ele tem um documentário sobre o Seu Expedito, inclusive. Que ele fez junto na galera do Sesc, né? Tal. Ai, foi um barato, gente, porque quando ele foi passar, né, o filme lá, ele levou, o Seu Expedito foi pra assistir, né? E aí terminou, né? E aí ele falou assim, e aí, Seu Expedito, o que o senhor achou? Aí, pode colocar um pi depois? Pode, fica tranquilo. Uma bosta. Ai, gente, todo mundo começou a rir, assim, porque foi tão espontâneo. E ele foi no naturalzão mesmo. Uma bosta. Mas aí Acho deu a que ele opinião. falou depois de novo, uma verdadeira bosta.
Nossa, Não ficou esse o comentário deles sobre o filme. E todo mundo assim, tipo, fazendo com o maior carinho, né, velho? Assim. Mas isso é legal, porque aí punhou do cara mesmo, entendeu? E ele é diretor de cinema, né? Então, uma outra pessoa fazendo um filme sobre ele, e ele vai dar... É a opinião dele, velho. Whatever, tá ligado? Você tá... Única. Não passou pano, não. E o artista tem dessa, velho, tá ligado? Agora, a Lei Paulo Gustavo, Renan, quando a gente fala da Lei Paulo Gustavo, tipo assim, como é que ela teve essa ênfase, ganhou força e tal? É lógico que assim, né, a figura do Paulo Gustavo também é extremamente importante dentro da cultura brasileira, né, dentro do teatro, dentro do cinema também, né, tal. Eu acho que todo mundo já deve ter visto um vídeo, um filme do Minha Mãe é uma Peça, enfim, né, e tal. Então a gente sabe da importância dele, a relevância dele, né, mas e como é que foi esse processo todo? Que você que acompanhou mesmo, né, sabe como é que é o... Então, vem daquilo que a gente estava conversando no início, né? Tudo vem de pandemia, né? Que a pandemia realmente, ela estagnou o setor da cultura, foi o primeiro a parar e foi o último a voltar. Muito se falou que a educação foi a última a voltar, né? Mas não foi a cultura, porque as escolas voltaram e ainda os eventos culturais, aqueles feitos em rua, muitas vezes, mas aqueles feitos em espaço fechado também... ainda não estavam voltando, e quando voltavam naquela incerteza. Às vezes uma semana podia, dali 15 dias já parava de novo, fechava alguns estabelecimentos, né? Novas regras sobre eventos, principalmente, né? Então, os artistas, mas não só os artistas, né? Que é sempre bom a gente lembrar toda uma cadeia produtiva. Então, o cara que é técnico de som, o cara que opera uma mesa de som, o cara que monta palco, né? Que às vezes nem é o dono da empresa que cede palco, mas o trabalhador dele do dia a dia que faz montagem, pessoa que trabalha atrás com cinegrafista, enfim, uma infinidade de pessoas assim, se viram sem, ou desempregados, e é uma cadeia produtiva que, na maioria das vezes, ela atua na informalidade. Então, são pessoas que é aquilo que a gente estava falando, né? Que é... Você tem uma inconstância de trabalho. Então, às vezes, um final de semana garante uma coisa, o outro garante outra coisa. Então, um final de semana que falha ali já abre um buraco no orçamento do mês. Às vezes, você tem uma família atrás de você, dependendo daquilo, né? Então, enfim, foi uma cadeia toda que ficou assim, toda desestruturada. A primeira ação que veio, em termos de política pública, para tentar mitigar os efeitos foi a Aldir Blanc, né? Foi a primeira que veio, e também em homenagem a um artista, um músico, compositor que faleceu, né, em razão do Covid. E ela surgiu foi aprovada, regulamentada ainda naquele âmbito de pandemia, de calamidade pública, né? E ela foi a primeira lei emergencial. Mas a Paulo Gustavo, apesar dela chegar depois, ela ainda é uma lei emergencial. Ela tem no texto dela, traz lá a lei emergencial, traz todos os aspectos ligados à Covid. Ela se embasa todo na mesma prerrogativa da Aldir Blanc. Ela só vai ter uma diferença mesmo em termos de legislação, porque da onde sai o recurso, a fonte do recurso, ela é um pouco diferente, né? Ela vai sair lá do Fundo Setorial do Audiovisual, quase tudo do recurso, então por isso que ela vem muito com essa pegada de audiovisual. Mas é um exemplo do que a gente falava antes, né? Agora há pouco a gente falava em termos do cinema, né? O cinema comercial, e é importante ter um cinema, tem que mostrar outro lado, porque a gente vai ter isso em todas as artes, né? Todas as artes a gente vai ter o mainstream, o comercial, na música principalmente, sim. Né? A gente vê isso e, às vezes, ofusca, né? Dá uma eclipsada ali, né? Numa galera que faz o trabalho de maneira independente, que não tem mesmo um apelo comercial, então não vai conseguir, muitas vezes, ter uma entrada fácil, né? Em rádios, enfim, plataformas comerciais, né? Então, todo esse pessoal, né? Bom, enfim, a Paulo Gustavo, nesse sentido, ela ainda emergencial, ela vem para dar uma mitigada ainda no que foi decorrido daquela época. Porque, assim, muita coisa voltou. Só que muita coisa fechou naquela época ainda, não conseguiu voltar. Muita gente que era artista mudou de profissão. E ao mudar de profissão não conseguiu voltar a se dedicar, assim como dedicava a arte ou os trabalhadores. Porque agora a gente não fala nem só dos artistas. Essas duas legislações, elas trouxeram
um termo muito bem empregado, que é trabalhadores da cultura. Que aí sim a gente consegue enxergar toda essa cadeia. Legal. Né? Então, os trabalhadores da cultura são o público-alvo dessas duas leis. E a Paulo Gustavo agora, ela vem ainda tratar efeitos que, assim, são devastadores. Não é assim uma coisa que... o pessoal perdeu o emprego, então veio uma legislação que distribuiu um recurso, fizeram projetos, acessaram um recurso e agora, ok, então né, preencheu aquela lacuna. Não, a gente talvez nem consegue nem calcular o tamanho das lacunas que foram deixadas pela pandemia, né? Então, vem mais essa lei, só que ela vem com um aspecto diferente, que eu falei, como vem do setor do audiovisual, o recurso, 70% dele, então ela tem ações dirigidas para esse setor, muito dirigidas assim para esse setor. Então, 70% do recurso que está chegando para os municípios, ela já tem uma verbinha carimbada para determinados segmentos dentro do audiovisual. Entendi. Então, é onde que a gente vai conseguir atuar aqui em Pouso Alegre, mas vai ser atuado também em nível estadual, né? Assim como foi a Aldir Blanc. E é muito legal, porque esse é o papel do poder público, né? O executivo, o legislativo, que atuaram conjuntamente, inclusive, né? É uma lei criada lá pelo legislativo, né? As duas, a Aldir Blanc também, e que são sancionadas depois pelo executivo, mas que são aplicadas pelo executivo, regulamentadas pelo executivo. Então começa ali no legislativo, né? A partir também de muita pressão popular, dos artistas organizados, trabalhadores de cultura organizados, através de seus sindicatos, associações, coletivos, conselhos. E quando chega na parte do executivo, o executivo dá cabo de regulamentar aquilo e aplicar, né? Então, esse é um papel do poder público como um todo, né? Agir nisso, porque assim, muito do que ficou parado, talvez agora, ou até antes, o mercado já conseguiu reestabilizar a coisa dinâmica, então fecha uma coisa, abre outra, né? E vai dando conta. Só que se o poder público não atua junto ali, porque a maioria das coisas da cultura, né, não tem esse apelo comercial, né? Então, vamos falar em linguagem prática, né? Como é que a gente vai falar de um congadeiro, né, que durante a pandemia não pôde praticar ali suas ações tradicionais, a congada, não pôde viver sua cultura. Preservar sua memória, exatamente. Né? E é uma coisa que não depende de dinheiro, não tem um patrocinador, ele também não tem uma renda com aquilo, mas aquilo tem um simbolismo na vida dele muito grande, que é a plataforma dele, né? Sim. Se tirou aquilo, desestabiliza emocionalmente, muitas vezes, né? Você tira um chão da pessoa, né? Que às vezes é aquela prática cotidiana, porque assim, a Folia de Reis a gente conhece ela no dia 6 de janeiro, né? Só que ela, dentro do universo dos foliões, ela é o ano inteiro, né? Então, com confecção de vestimentas, né? Os ensaios e a vivência daquela cultura mesmo, né? Então, quando a gente vai falar desse, assim, a gente está completamente distante assim, do mercado, do comercial. Então, você tem que ter um poder público atuando ali de alguma forma e também iniciativas privadas, como o SESC que a gente está falando, né? O SESC São Paulo, o SESC em Minas. Eles conseguem atuar também com políticas que aí já são privadas, né? Eles não são políticas públicas, mas que atuam também fora desse eixo comercial e dá conta de outros setores da cultura aí que também precisam ser incentivados, né? Entendi. Porque senão a gente cai nisso que você disse, na cultura de massa, né? A gente começa a ficar muito massificado, algumas coisas que são super importantes, que fazem parte, às vezes, da nossa cultura, aqui de Pouso Alegre, não consegue sobreviver, né? Entendi. Uma coisa que eu vejo, sabe, quando a gente fala, né, dentro dessa área da cultura e do turismo também, a gente às vezes não percebe o quão essa área gera trabalhos, gera empregos, gera renda para a cidade. Então, assim, às vezes eu vejo que existe ainda uma falta de conhecimento no sentido de mostrar, olha, quando nós investimos em cultura, isso tem um retorno, né? E assim, esse retorno, ele é imediato.
E isso é importante, a gente incentiva ele ali, né? Por exemplo, a própria congada mesmo, né, cara? Quando a gente incentiva ela, naturalmente ela já vai gerar uma festa ali. Essa festa vai gerar um grande número de pessoas, vai gerar consumo, vai gerar alimento, vai gerar outra. E quer dizer, já criou ali todo um movimento. Então eu acho que a gente tem que olhar também por esse lado, né? Lógico que a questão da preservação da memória, ela tem que ser mantida, mas isso também não exclui a questão da gente pensar nessa visão de trazer a cultura e ao mesmo tempo de preservar a memória e também movimentar a economia. Né? Sim. Então eu acho que caminham juntos isso. Isso tem que ser um fluxo, né? E às vezes eu acho que desassocia as imagens, entendeu? Então assim, o que o congadeiro vai gerar de renda? E aí, se você começar a pensar nessa forma meio capitalista de ser, é muito delicado, porque às vezes a gente começa a excluir os saberes populares. E aí isso toma uma situação tremenda, porque começa as exclusões mesmo, né, cara? Isso é um perigo, isso é perigoso mesmo, né? Por isso que eu acho que tem que ter essa galera meio os guardião mesmo da cultura, né, e tudo mais, e o poder público eu acho que entra de forma importante nisso para preservar, né? A gente tem uma estrutura no governo federal, que foi apelidada na época, né, de SUS da cultura, para a gente conseguir entender, que é o Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente tem o sistema municipal, inclusive, e o nacional e o municipal, eles vêm de uma lógica da cultura através de 3 esferas, que é importante, que aí a gente consegue entender a abrangência da cultura, que é a esfera econômica, que é justamente essa, que movimenta, gera emprego, gera renda, o que você investe ali, não para de sair pesquisas agora, depois da pandemia, mais ainda, da FGV e tal, cultural, sobre quando investido um recurso, quanto que retorna daquilo para a sociedade. Então tem a esfera econômica, a esfera cidadã, que é justamente a partir daquilo, da experiência cultural, do fazer cultural, a pessoa se vê em sociedade, né, pratica a sua cidadania ali, se vê inserida, né, dentro da sociedade, e a esfera simbólica, que é a terceira esfera, que é justamente esse simbolismo, que aí não depende, e elas são independentes. Então não depende se gera renda, mas ela tem um simbolismo, ela tem um porquê dela existir, tem uma história, tem uma memória, significa, às vezes, para um determinado grupo étnico ou um grupo territorial. Então, essas 3, é bom para a gente pensar essas dimensões da cultura e entender um pouco mais, porque às vezes a gente fica... às vezes é uma coisa até nossa mesmo, assim, de tentar ficar comprovando que a cultura é um bom negócio, né? Sim, que aí entra no business, né, cara? Tal, exatamente. Assim, a nossa sociedade hoje ela é muito regrada por valores econômicos, né? Então, quando a gente fala que uma coisa gera lucro, gera renda, ela tem uma importância dentro da sociedade. A galera já olha com outro olhar, entendeu? Vai, opa, peraí. Ao contrário do que eu falar assim, não, a cultura tem só um valor simbólico. Aí todo mundo vai falar, então primeiro vem umas coisas, depois a gente conversa. Mas e trabalho, né? Mas e trabalho. Exatamente, E aí eu lembro de uma outra, que eu até comentei com a Magda hoje na hora do almoço, que eu tava vendo um dos cortes de uma entrevista do Mujica, né, ex-presidente do Uruguai. Sim. E o Mujica falava, eu não sei nem em que foi, se foi um documentário, se foi uma entrevista, mas que ele fala que alguém inventou essa história que o ser humano é um animal trabalhador, que na verdade ele nunca foi, que a gente aprendeu por necessidade. Sim, com certeza. Maldito é quem inventou esse negócio, cara, tá ligado? Se nós pega um cara desse, tá ferrado com nós, cara. E as sociedades primitivas se trabalhavam o mínimo possível. E ao contrário disso, em detrimento desse trabalho, que às vezes era 2 horas por dia, como ele cita lá, já desde as sociedades primitivas, o gosto pela expressão cultural sempre foi muito grande, em termos de cultura, assim, de ritos, em termos de até pintar as paredes lá com mãos, aquilo não tem um sentido de, sim, eles estavam escrevendo, né, eles estavam deixando sua memória, mas também tem um sentido de expressão, porque aquilo pro presente, quando foi feito, era realmente uma expressão ali para eles próprios, né, se verem ali, era uma arte aqui. Exatamente, Então, você vê que é um ser humano que já tem essa necessidade, ele gosta de cultura, ele gosta de exprimir, talvez muito mais do que trabalhar. Exato, é verdade. Então, isso está ligado com uma questão de saúde mental que veio latente depois da pandemia. Na hora que a gente viu todo mundo preso dentro de casa, quer dizer, nós que somos privilegiados,
pudemos passar por isso, de ficar presos em casa, né? Às vezes Isso. trabalhando em home office, mas muita gente não teve esse privilégio. Mas quando a gente ficou, né? E aí uma das coisas que começou a perturbar todo mundo foi a saúde mental, né? Começou todo mundo a ficar muito ansioso. Um dos papos que vai ter essa semana aqui é sobre isso, sobre essa questão de saúde mental. As pessoas começaram as pessoas que eram da mesma família, mas que não tinham um convívio tão íntimo assim, começaram a bater cabeça, ali, se esbarrar, né? Se dar bem, né? Convivendo muito mais, né? Tendo que resolver alguns conflitos ali mesmo, que não tinha como sair para, vou encontrar meus amigos, eu esqueço disso, né? Não sei o que, não tinha isso. Então, a saúde mental ela foi colocada em xeque e mostrou, né, que a nossa sociedade não tem uma saúde mental estabilizada, então longe disso. Longe né? disso, exatamente. E se colocou a arte dentro da cultura, a arte como uma ferramenta para trabalhar de alguma forma isso. Não quer dizer que vai resolver, porque eu acho que nem é compromisso da arte tentar resolver essas questões. Sim. Mas como uma ferramenta ali para tentar entender um pouco melhor, né? Então uma pessoa que às vezes ela tem já, que nem a Magda falou, né? Desde a adolescência, essa vontade de ser produtora de banda. Quantos sonhos as pessoas não deixaram lá atrás, assim, deixaram, desconsideraram, achando que era coisas inocentes, coisas assim, mas aquilo é sonho de criança. Mas que ela não precisa desenvolver aquilo profissionalmente, não precisa ser a carreira da vida dela, ela ganhar dinheiro, ser famoso com aquilo, mas às vezes é uma coisa que ela faz no dia a dia dela, que para ela traz um prazer imenso. E às vezes é um bordado, às vezes é um crochê, às vezes é uma pintura, às vezes é uma composição no violão ali em casa, que ela não mostra para ninguém. Isso faz muito bem. E aí, então veio toda essa carga, eu acho que foi acumulado na pandemia. Então, aí voltando, né, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, elas vêm também como eu entendo assim, né, como uma vazão para isso também, né, em termos de distribuição de renda entre quem já trabalha, né, com os fazeres culturais, mas quem também, por hora ali, quer se dedicar a uma expressão, quer colocar para o público uma coisa que ele faz, às vezes já faz há algum tempo, faz em casa, faz uma versão doméstica, ele quer colocar para o público, não tem uma ambição de ser reconhecido, de provocar grandes mudanças com aquilo, mas é uma expressão. Então isso é muito legal. Falava com a Magda hoje também que porque assim, às vezes a gente vai para essa praia e o pessoal fala assim, não, mas aí não, né? Porque política pública tem que ser dedicada a quem vive de arte somente. Não, se o cara tem um outro emprego lá, ele não pode ser beneficiado por essas políticas. Isso é um discurso assim, é comum isso. E perigoso, porque viver de arte hoje é um trem, assim, raríssimo. Olha, eu não conheço ninguém hoje que vive estritamente, entre os nossos, que vive estritamente de arte, sem pegar nenhum biquinho por fora, sem ter ali algum privilégio acumulado, alguma herança que recebeu, que deixou ele... Uma pessoa que paga aluguel, tem filhos para criar, tem uma casa para manter, não dá para viver ainda não dá para viver de arte. Mas então a gente precisa olhar a arte, eu acho, também como a cultura, né, como um serviço público. Assim como qualquer um de nós tendo um carro ou não, eu posso pegar um transporte público, né? Posso ter esse acesso. A cultura, as políticas públicas de cultura, acho que podem ser acessíveis para todo mundo. E também para o público final, né? Porque assim, tudo que vai ser gerado pela Lei Paulo Gustavo, quem realmente vai ser beneficiado é o público final, quem vai ter acesso àquilo, né? Acesso àquelas performances, aqueles filmes que vão ser criados, né? O público final que realmente é o grande público-alvo dessas legislações. E assim, é interessante falar, né, que a Lei Aldir Blanc, ela veio num momento assim, que ninguém estava preparado para começar a fazer gravações e colocar no YouTube, né? Porque ela veio para ter projetos e eventos gravados de forma remota. Sim. Então todo mundo teve que ir para frente da câmera. Entendi. Você não podia fazer evento presencial, né? Então todo mundo teve que virar um set ali. Agora eu olho para a câmera, não olho para o público mais. Entendeu? Entendi. Todo mundo teve que meio que se reinventar, assim, e aprender uma nova habilidade de mexer nas redes sociais, nas plataformas e fazer gravação de YouTube. Porque agora a Paulo Gustavo, ela vem mais com
com o cinema, que é a principal, né? Uhum. O principal investimento vai ser de 70% para o cinema. Mas a Aldir Blanc, foi praticamente toda remota, né? Sim. Toda feita de forma Entendi. remota. Sim. Então foram só gravações, não teve nada ao vivo. Assim, né? Agora, a lei Paulo Gustavo vai sair agora, o edital, é isso? Sim. Como é que vai ser isso, cara? Como é que vai funcionar? Quem pode participar, então? Então, ela vai sair... Está saindo, alguns municípios já estão começando a publicar, alguns estados já começaram a publicar, porque assim, tem um recurso que chegou para os estados, cada estado recebeu um recurso, e cada município pôde também ter a oportunidade de receber. Tinha que aderir, né, a essa política nacional. Aqui a gente aderiu e a gente recebeu o recurso, que é da ordem de, eu não vou saber exatamente, mas da ordem de 1.300.000. E tem todo um processo, que é aquele processo de bastidores, burocracia, documentos e tal, para a gente delícia, garantir né? esse recurso chegar. E depois que chega para a gente tem que também preparar para a gente poder soltar esses editais. Então, um dos trabalhos que a gente vem fazendo é junto com o Conselho, né, Municipal, Conselho de Políticas Culturais e Patrimoniais de Pouso Alegre, que está se empenhando, estudando a lei, ajudou a conduzir as consultas públicas que a gente fez aqui, né, que é uma exigência, inclusive, da lei, que seja feita pelo menos uma, né, a gente fez 4 em Pouso Alegre, a gente fez uma na área central, que foi lá na Praça Céu, né, na Associação Cidadania, depois fizemos mais 3, que foi do São João, no Vergane e no São Geraldo. Você conheceram a galera da ponte do lado de cá? Sim. Pô, eles são muito gente boa, eles vieram aqui, cara. Então, eles são gente boa demais, a Fernanda e tal. O Lu, né, a Aí tem o Mano Régio, veio o Mano Régio junto aí e tal. legal, cara. A Letícia, esposa do Mano Régio, tá ligado? Bateram um papo. Pô, gente boa demais os caras. Bacana, cara. Um movimento super forte lá. E é justamente a ideia de ter ido lá para São Geraldo é para chegar a fazer uma coisa que a Lei Paulo Gustavo está chamando de busca ativa, né? Que é a gente realmente chegar em pessoas que não acessam editais, né? A gente tem a Lei de Incentivo à Cultura aqui com mais de 20 anos. Sim. E claramente a gente tem bairros, regiões que o pessoal não acessa por uma série de motivos. Mas um dos motivos é a falta de conhecimento e saber como fazer parte daquilo. Da ponte para cá, eles aprovaram um projeto na Lei de Incentivo esse ano, né? Então eles já conseguiram se organizar, entenderam o edital, entenderam como é que funcionava essa política, né? E aprovaram um projeto lá super bacana, que é o Mentes Brilhantes. Isso, cara. Genial. Já tá acontecendo, aulas de break, aulas de bicho, dança. eles incentivam o hip hop. E aí eu achei muito bonitinho, porque assim, aí tem a galera leva o cachorro quente, vai fazendo o movimento naquela rua, né, toda ali. E aí eu achei bonitinho que eles fizeram até um tabuleiro de xadrez humano. Vocês chegaram a ver isso daí? Aí as criançadas brincam, depois dança. Cara, achei muito legal, cara. O ponto dos caras dançar ali, né? Muito bacana, cara. Muito bacana, cara. E é isso, né? Você vê que claramente esse é um movimento que ele não tem, assim, ele não tem cunho comercial, sabe? Assim, né? É uma coisa comunitária, feito lá para eles mesmos, né? Para a criançada do bairro e tal. E a Paulo Gustavo, ela vai vir nesse sentido também, porque, então, a gente deve abrir editais ainda esse mês, estão sendo construídos editais, e a lei, ela tem, assim, várias vertentes, então, por isso que a Aldir Blanc, ela foi um pouco mais aberta, assim, deixou para os municípios resolverem mesmo. Resolvem aí qual é a demanda de vocês, né, como é que vocês precisam fazer e dá-se um jeito. A Paulo Gustavo não, já trouxe a experiência da Aldir Blanc, então muita coisa que deu errado, que não ficou muito bacana, foi aperfeiçoada e já trouxe na própria legislação o que a gente tem que fazer de fato. Que então, da hora. Só para ilustrar, tem uma parte do recurso que é só para produção audiovisual, filmes, curtas-metragens, webséries, entra até games, produção de games, apesar que a gente sabe que uma produção de game é caríssimo. Porra, dá um trabalho em fazer. Mas talvez ali uma coisa prototipada ainda, alguma coisa assim, caiba, né? Não sei. Tem apoio a salas de cinema públicas e privadas, com também apoio a cinema de rua, cinema itinerante. Tem uma linha que ele é só de apoio à formação, capacitação, manutenção de cineclubes.
E tem também uma parte dela que é para as outras áreas em geral. Então, essas partes são dedicadas ao audiovisual. E aí uma coisa importante, audiovisual, eles determinaram enquanto linguagem artística. Que o audiovisual a gente vai entender ele como também suporte comunicacional, né? Por exemplo, hoje a gente está filmando aqui, então o audiovisual entra como um suporte de comunicação. Agora, como linguagem artística, né, como um videoclipe, uma videoarte, um cinema, né, um documentário, um filme, é esse audiovisual que está empregado lá na Paulo Gustavo. E aí 30% do recurso são para as outras áreas. E aí todas mesmo. Inclusive, tem um texto gigante lá na Paulo Gustavo que eles vão dando cabo de todas essas áreas, que vai de capoeira, expressões, né, todas as expressões de matriz africana, música erudita, música popular, teatro, dança, circo, capoeira, enfim, mas todas as áreas mesmo. Todas as áreas da economia criativa, da economia solidária. Então, quem tem um projeto, quem está interessado ali, Paulo Gustavo, quem já está ouvindo aí, vendo aí, está interessado, que tem um projeto na área de música, na área de livro, né, literatura, teatro, enfim, todas as áreas aí, vai poder participar mesmo ela sendo uma lei mais destinada, entendi, com maior carga do audiovisual. Vai ter uma... É importante sempre o pessoal entender que é uma lei emergencial. Então, a gente entende como emergencial, né? A gente não está mais no estado de calamidade pública, mas ela ainda vem com esse caráter emergencial que a gente entende e entendemos junto com o Conselho aqui, em Pouso Alegre, Conselho de Políticas Culturais, que nós temos que promover uma distribuição inteligente desse recurso, né? Fazer chegar ao maior número de pessoas, fazer chegar a pessoas que não acessam recursos públicos de outra maneira, né? Pessoas que nunca acessaram um edital, pessoas que estão aí nos seus bairros, suas comunidades, né, pensando seus projetos. E também, no lado do audiovisual, dar cabo da demanda do audiovisual, porque o audiovisual tem uma demanda muito específica, cara. Ele é caro, é igual games, é muito caro. Quando a gente falou de lei, surgiu a dúvida aqui, vocês vão lançar edital, numa das consultas públicas, né? Vocês vão lançar edital de longa-metragem? E a gente falou, não vamos lançar. Foi uma orientação do Ministério da Cultura. Municípios, somente capitais, pensem em fazer isso, porque o orçamento é de 1 milhão para cima. Então, a gente vai gastar todo o recurso para financiar uma obra. Impossível de fazer. Então, aí não temos uma distribuição inteligente, né? Uma distribuição emergencial, né? Então, mas, em contrapartida, o Estado de Minas Gerais vai soltar editais também, estão prometidos a partir do dia 15 de setembro, no Estado, que tem um volume maior de dinheiro e que vai lançar possivelmente linhas para longa-metragem, de estreantes, né? Pessoas que nunca fizeram, que trabalharam só com curta, agora querem fazer um longa. Então, provavelmente, quem tiver interessado aí em... vou me arriscar a fazer um longa, tem um roteiro, já tem uma ideia. Vambora, vamos fazer o negócio. Vou meter o pé na porta aí. Mira no edital de Minas Gerais, que com certeza vai ter essa linha. E assim, maravilha. É legal comentar que pra gente no SESC, a gente vai se sentir super fortalecido, porque desde 2016 que a gente tem um curso de audiovisual e cinema. Sim. Onde o Lagarto, inclusive, né, foi cara, aluno, sim. Nós fomos alunos. A gente tem o Eduardo, vários ex-alunos dos cursos de audiovisual e cinema que vão poder agora fazer suas produções. Olha que legal. Um que também mexe bastante com audiovisual é o Brandão, né? O Brandão, que foi professor, Rafael foi professor e tal. Lá. O Bill, né, também, foi mexe. Professor. Exatamente, tal. E a gente tá com a Débora. Sim. Também tem um conhecimento super legal. A gente trabalhou com várias distribuidoras grandes de cinema. Que legal, cara. E ela dá aula de não tinha como bater um papo com ela, não, no podcast? Com certeza, Depois eu te dou um toque, então a gente combina. Que legal. É um assunto legal de trocar ideia, cara. Muito. Bacana mesmo. Ô, gente, nós estamos aqui há 1 hora trocando ideia, cara. Já foi. Passamos 1 hora e tal. Não, mas é que vocês têm muito pra acrescentar, aí é difícil, cara. Tal. E a gente fala bastante, você viu que ele fala assim, eu comentei com ela, a gente fala o tempo inteiro sobre cultura, discute casa, discute no carro. Exatamente, cara. Tá no dia de tá respirando o negócio mesmo, né? Mas, Magno, obrigado pela sua presença. Muito legal você estar aqui. Se você quiser vir aqui outro dia falar só do SESC, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Legal, tá? Obrigado. Obrigado também, viu, cara? O Renan Zucchi aqui, nosso Barba Ruiva. Obrigado mesmo de coração, cara, você ter vindo aí bater um papo. Foi legal esse esclarecimento, assim. Daqui a pouco vai ser uns cortes aí e tal, explicando tudo, mas foi bacana. E isso foi uma sugestão
o Lagarto tava aqui, tava o Gui, nós tava trocando ideia, e aí alguém falou da Lei Paulo Gustavo, assim, nas redes sociais mesmo. E aí eu falei, cara, eu não sei, cara, qual... Não, eu sei, assim, o basicão lá em cima, que a lei foi criada e tal. Agora, os detalhes, quem vai ser beneficiado, quantos por cento que vai pra tal lugar, eu não sabia disso, do audiovisual ter mais ênfase e tal, eu não sabia disso tudo, entendeu? Então aí nós falamos com o cara, entendeu? Assim, que já tá ligado no assunto, né? Que logo, logo vai ter que trabalhar pra arrebentar. Já estão, exatamente. Mas, ó, brigadão mesmo pela presença, viu, Renan? E assim, a galera que tiver dúvidas, Lei Paulo Gustavo, eu tô lá, né, na Superintendência de Cultura da Prefeitura, tô na área técnica que trabalha com projetos culturais, então podem me procurar presencialmente lá, ou ligar nos nossos telefones, mandar e-mail, tirar as dúvidas mesmo. Sim. Agora já, ou na hora que a gente abrir os editais, porque aí eu acho que é a hora que vem dúvida mesmo, que aí a pessoa lê o edital e fala, nossa, e agora? Quer dizer isso, quer dizer aquilo, isso pode, isso não pode. Cara, a gente está aberto completamente assim. Eu gosto muito dessa prática de tentar ajudar as pessoas a participarem desses processos, porque eu estou de passagem pelo poder público. Na verdade, eu vim de fora do poder público, eu vim desse lugar que as outras pessoas estão, né, que os artistas, os trabalhadores de cultura estão. Uhum. Então, eu sempre me senti muito atraído por esse assunto e buscando sempre essa participação, né? Como é que eu posso realmente participar de um edital, escrever um projeto meu, uma ideia minha, como é que eu participo, dou ideias lá para o poder público. Então, eu gosto muito dessa área, então, estando aqui no poder público hoje, eu gosto muito de proporcionar isso para as pessoas. É super importante. Muito legal. Principalmente essa galera que às vezes não tem dimensão de como fazer o projeto, né, tal. Então, isso é muito importante, né? Ó, brigadão, viu, cara? Eu coloco o Sesc à disposição, me coloco à disposição. A gente está com muitos eventos, palco giratório, apresentações na Semana das Crianças, o Sesc Movimenta, um monte de atividade, inclusive uma roda de conversa com o Zé Helder e com o João Basílio. Amanhã estarei com o Zé Helder no show dele aqui no La Salete. Eu vou lá, já comprei meu ingressinho. Eu e o Lelê vamos estar lá. Legal. 6 horas nós lá. Tal. Moda de rock, entendeu? A gente vai ter uma série de atividades. Então, vamos para lá para conhecer o Sesc também, frequentar o Sesc. Estamos lá à disposição. Maravilha. Obrigadão, gente. Valeu mesmo. Galera que acompanha esse Nenemcast. Vida longa e próspera. Até o próximo Nenemcast. Lelezucho, tudo tranquilo aí? Beleza, cara? Então estamos fechando aí, beleza? Valeu.